Tokudok responde 16 sem avisar ninguém, porque eu vou responder uma pergunta muito específica, que é essa que tá já na capa do vídeo, que tá no vídeo que você entrou por causa disso, que é: qual foi o primeiro Tokusatsu que eu assisti? Como é que deu esse estalinho dentro de mim que eu falei, cara, eu acho que eu gosto disso? Muita gente sempre me perguntou isso, eu já devo ter respondido várias vezes em podcast, quando eu fui entrevistado, quando eu participei de algo, enfim, já devo ter respondido algumas vezes, mas é legal deixar isso registrado aqui. Até porque, mesmo que eu já tenha respondido em algum vídeo, dentro de algum outro vídeo aqui do canal, muita gente nova chegou, né? Chega, vem, vai. Mais um Tokudok no ar pra você saber um pouquinho mais da minha vida, das minhas memórias. E eu gosto desse tipo de vídeo porque meio que me ajuda também a ativar um pouco a memória, me ajuda a trazer à tona. E eu tava pensando em coisas pra como eu faria esse vídeo, e eu acho que uma das vezes que eu respondi, aliás, até então, todas as vezes que eu respondi qual foi o primeiro episódio que eu assisti, por exemplo, de Changeman, eu me enganei bastante. Eu já chego em Changeman. Eu sou de 1980. O primeiro Tokusatsu que eu assisti, que eu tenho nessas memórias, sabe essas memórias turva de criança que é quase que meio apagada? Você não tem, é meio nebuloso na cabeça? Spectreman foi a primeira série que eu lembro de assistir, que eu tenho nessa memória muito turva na cabeça. Eu lembro de ver Spectreman, mas não entender que aquilo era um tokusatsu, não entender que aquilo... Eu lembro que era meio sem cor, Spectreman é meio apagado, umas cores meio pastéis, né? Muito bege, muito marrom. E aí, não só por conta do herói, por conta da série toda, o próprio Gory, com aquela cara muito assustadora, o Caras. Então eu lembro de ver o Spectreman, mas eu não tenho essa memória afetiva com o Spectreman. Tenho essas memórias muito jogadas, tanto que eu não lembro de nenhuma cena específica, de nenhum episódio específico, eu não tenho na minha memória. Eu fui ver, na verdade, Spectreman bem depois. Então eu não tenho essa conexão afetiva com o Spectreman, mas eu lembro de memória, assim como eu lembro de ter visto, de alguma maneira, algum Ultraman, algum Ultra. Pode ter sido Seven, pode ter sido Jack. Eu lembro de ver algum Ultra nesse momento, mas é muito mais turvo que até do Spectreman nessas memórias. É muito importante deixar claro que, até então, nem sabia que a palavra Tokusatsu existia. Seriado japonês, heróis e monstros japoneses, enfim. A palavra Tokusatsu mesmo demorou bastante para aparecer, para surgir, até para quem era muito fã de Tokusatsu na época. Mas é aí que eu chego em Jaspion e Changeman, antes até da estreia na TV Manchete em 22 de fevereiro de 1988. Eu conheci o primeiro Tokusatsu que eu tive contato de maneira afetiva, de maneira que brilhou o olhinho, que eu olhei e falei, caramba, eu gosto muito disso. Eu quero ver mais, eu quero ver mais, foi Jaspion e Changeman. Como muita gente dessa geração, da minha geração, até gerações mais novas que os pais, os tios apresentaram, os avós. Então, Jaspion e Changeman, eu lembro até, a minha tia tinha uma amiga que era dona de uma locadora, e essa amiga trouxe fitas de VHS para a criançada ver num churrascão de fim de semana. Vamos deixar a criançada quieta lá, deixa eles assistindo TV lá. Vamos, ó, trouxe isso aqui, molecada, novidade, e botou Jaspion e Changeman. Eu cheguei depois, os meus dois primos, filhos da minha tia, já tinham assistido os episódios, já estavam loucão com aquilo, que meus primos, o Rodrigo e o Rômulo, já estavam loucão com aquilo, muito louco. E aí eu cheguei e falei, vocês têm que ver isso aqui, vocês têm que ver isso aqui. E aí que entra, qual o primeiro episódio que eu vi de Jaspion e Changeman? Isso eu lembro de Jaspion, foi o de Namageddaraçu. E esse episódio do Namageddaraçu do Jaspion, você lembra, é o terceiro episódio que tem o garoto Coco, que eles têm que pegar a frutinha ali pra dar pro Namageddaraçu, porque tá ali desacordado, também zureta. O Dylion e o Namageddaraçu duelam, né? Porque o Satangos vai lá e transforma o Namageddaraçu num bichão do mal ali. Então esse foi o primeiro episódio que eu vi de Jaspion, olha só. Eu lembro bem, esse episódio é clássico, emocionante também, né? Mas tem uma outra coisa que eu sempre falei, que de Changeman tinha sido o Avante Pegasus. Mas aí, olhando aqui pra dentro de mim, pensando, cavocando memórias pra gravar esse vídeo pra vocês, não foi o Avante Pegasus, que é aquele episódio que o Ozora encontra um cavalo que vai ser sacrificado, tem um monstro belical que tá ali com uma torre de energia, o cavalo vai lá e se sacrifica para ajudar os Changeman, para derrotar um monstro. Então, se você viu Changeman, Avante Pegasus é dos episódios, nem só de Changeman, de todas as séries de Tokusatsu que eu já vi, que é dos mais emocionantes, assim. Você que tá dessa época, comenta se você lembra do Avante Pegasus aqui embaixo. E o do Namageddaraçu, obviamente, também acredito que todo mundo lembra, que é um personagem muito clássico, né? Mas aí o do Avante Pegasus, eu acho que eu tô bastante equivocado, porque eu tava procurando, tava pensando aqui nas minhas memórias, o do Zobi foi o primeiro episódio que eu vi.
O Desespero de Zob, que é aquele episódio de Changeman que o monstro tem a cabeça cortada e separada. Então a cabeça e o corpo atacam a cidade para ter um ataque duplo ali, uma ideia maluca do Diluc. E aí foi esse episódio que eu vi primeiro. Até porque não faria sentido ver o Avante Pegasus, que é o 30, e o 30 não tinha chego ainda. Então acho que eu tava bastante equivocado. Acho que minha memória afetiva naquele episódio, que é bastante emocionante, me fez ficar enganado nisso. Então, meu primeiro episódio de Changeman, agora sim eu tô com a memória bastante clara, foi o Desespero de Zob, que é o terceiro episódio de Changeman, episódio número 3. Aliás, tem até a capa da VHS, que tinha o Desespero de Zob. Essa capa da VHS na época, você que não é dessa época, na época a gente não tinha acesso a tudo como é hoje na internet. Tinha que ir até a locadora pegar uma VHS, que é uma fita, que você colocava no aparelho chamado videocassete. Esse videocassete estava conectado à TV, e aí você assistia aquilo e ainda tinha que voltar a fita pro começo, que é para poder devolver na locadora, senão tinha a multa, tinha a bronca do proprietário, da pessoa da locadora ali. Era bons tempos, maus tempos. Hoje é muito mais legal, que é fácil, é um clique que você acha, né? O Desespero de Zob foi o primeiro episódio de Changeman que eu vi na vida. E o de Namagederazu, episódio 4, lá do Jaspion, foi o primeiro episódio de Jaspion que eu vi na vida. E eu lembro que a gente brincava, eu e meus primos, e na brincadeira acabei ficando com o Change Griffon, o Hayate, porque um primo já tinha pego o vermelho, porque lógico, o líder sempre que chama mais atenção, ou já tinha pego o Pegasus, que é o azul, que a roupa é bem bonita, é verdade. Ah, então você vai ser o Change Griffon. Eu falei, tá bom, vamos aí. Então a gente brincava. Não tenho muito na memória que a gente brincava, mas nem tem como brincar, né? Antes mesmo de sair espadinha, porque foi tudo isso antes de entrar na TV, tanto que quando entrou na TV, eu lembro de comentar com os coleguinhas na escola. Falar, eu já conhecia, já tinha visto, tal. E eu não tinha videocassete. O que era uma tristeza, então eu queria muito ver. Quando estreou na TV, eu fiquei maluco. Amei, amava, tô amando até hoje, né? Tá aí, Changeman com as suas histórias, os vilões têm muitas características, né? E aí não sei quantas vezes mais eu vi esses dois episódios aí. Do Namagederazu, perdi a conta dos dois. Do Zob, mesma coisa, né? Você perde as contas de quantas gente já assistiu, porque série boa a gente vê várias vezes. Todas as reprises eu acredito que eu tenha visto. Enfim, a última vez que passou na Band, tava eu lá, e aí quando dá vontade, dá aquela aquecidinha no coração, você vai lá e dá um play de novo, caça o episódio de novo e assiste, né? Jaspion Changeman, pra quem viveu a época, é muito memorável. Então tá aí, eu lembro mais ou menos Spectrum Man, mas tenho esses dois episódios aí de Changeman e de Jaspion como primeira série, primeiros episódios de Tokusatsu que eu vi na vida e deu esse estalinho na minha cabeça pra estar aqui falando com vocês até hoje. Maluquice, né? Qual que foi o de você? Qual foi o seu primeiro episódio de Tokusatsu? Deixa nos comentários aqui embaixo, pode ser, queria muito saber. E vocês gostam dessas puxadas de memória que eu tenho? Se vocês gostarem, tiver alguma sugestão para uma próximas perguntas dessas puxadas de memória para responder aqui no canal, deixa nos comentários aí, que quem sabe eu já não faço aí mais Tokudok Responde baseado aí nessas perguntas, que esses comentários que vocês vão deixar. Pode ser? Quero muito saber qual é o primeiro episódio que você assistiu. Deixa nos comentários. Manda pra geral, para que geral venha comentar aqui, pra gente ter essa longa fila de memórias nos comentários aqui, pode ser? Se puder deixar o like, eu agradeço bastante. A gente se fala nos próximos vídeos. Abraço, valeu!